Luiz Felipe Nunes está com a gente aqui no estúdio, Joel, porque ele acompanhou agora há pouco a entrevista coletiva que foi concedida pela Polícia Civil de São Paulo para falar sobre a operação que levou à prisão de um homem que está ligado àquele ataque hacker que aconteceu no começo dessa semana. Até agora está sendo classificado como o maior ataque digital ao sistema financeiro brasileiro. Conseguiram invadir o sistema de uma empresa que funciona como se fosse uma espécie de conexão, de ponte entre outros bancos para que algumas funcionalidades possam acontecer, para que tenha Pix, por exemplo, né? E aí a estimativa é de que quase R$1 bilhão tenham sido desviados nesse ataque hacker. Prenderam esse cara, como que chegaram até ele? Quem é esse homem, Luiz? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Joel. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Já é considerado, inclusive, pelo DEIC, a Divisão Estadual de Investigações Criminais, como o maior furto da história. R$500 milhões, mais de R$540 milhões, isso tudo de apenas uma instituição financeira. Quem está preso é o João Roque, que confessou que facilitou o acesso de outros criminosos a contas mantidas diretamente pelo Banco Central para transações entre bancos. Por isso, nenhuma pessoa física até este momento teria sido prejudicada, mas sim as pessoas jurídicas e esses bancos. João Roque trabalhava no setor de informática da CIM, que é uma empresa de tecnologia que faz uma intermediação entre o Banco Central e essas outras instituições financeiras, geralmente menores, porque instituições financeiras maiores não precisam de uma empresa para intermediar esses bancos que todo mundo conhece. Mas o banco que a gente está falando aqui, o BMP, ele é um desses bancos digitais mais recentes e por isso contava com o apoio da CIM. Até o momento, esses R$541 milhões, todos apenas dessa empresa, foram roubados da BMP. A gente tem a explicação do delegado Paulo Barbosa, que é do DEIC, e ele afirmou que esse valor deve ser ainda maior que esses R$540 milhões. Com relação aos valores, há uma estimativa por parte do BMP e da CIM. Tem outros bancos envolvidos, estamos apurando, e a cifra que o delegado-geral passou para vocês, mais de R$500 milhões apenas do BMP. As investigações vão prosseguir, vamos identificar outros bancos que receberam prejuízo e os comparsas do João, que foi preso ontem. Até o momento, nós não temos notícia de que nenhuma pessoa física sofreu prejuízo. Apenas os bancos que têm a conta reserva operada pela CIM. Os roubos foram identificados na madrugada de segunda-feira após operadores do mercado financeiro perceberem movimentações suspeitas nas contas do banco BMP e ligaram. Outras pessoas que não são do banco ligaram para representantes do BMP e avisaram que estava acontecendo possivelmente um roubo ali naquela instituição financeira. Os policiais do DEIC conseguiram identificar o suspeito, João Roque, afirmaram que ele tinha acesso aos logins e às senhas das contas e teria facilitado a entrada de outros criminosos nos sistemas. E para a polícia, esse suspeito disse que foi aliciado por uma quadrilha, por pelo menos outras 4 pessoas que ofereceram para ele dinheiro para que ele passasse essas informações, como explica o delegado do DEIC, o Renato Topan. Ele disse que foi abordado saindo de um bar na rua, que ele frequentava ali próximo da casa dele, por pessoas que já sabiam que ele trabalhava nessa empresa e falaram o seguinte para ele: olha, a gente quer conhecer o sistema da empresa que você trabalha, a gente sabe que você trabalha, assim e tal, e para isso a gente te oferece R$5 mil para você fornecer para a gente a senha e o login de acesso. E depois a gente quer conhecer a estrutura da empresa, como que funciona essa transferência via Pix, como que é a metodologia, os procedimentos, e aí depois ele recebeu mais R$10 mil para isso. Então, ao todo, ele recebeu R$15 mil. Mas após o crime, o João Roque afirmou para a polícia que perdeu o contato com os criminosos e que não tem mais informações sobre o grupo, como explica também o Renato Topan. No dia seguinte, porque foi na madrugada essa fraude, o pessoal entrou em contato com ele, ele disse que conversou com 4 pessoas diferentes, eram voz de jovens, mas ele disse que só conversava por mensagem, por ligação de aplicativo. O único que ele viu, segundo ele, foi o primeiro que fez a abordagem. E aí no dia da fraude eles falaram o seguinte para ele: ó, deixa o negócio abaixar um pouquinho, por abaixar, e depois a gente volta a conversar sobre outros valores. E aí depois eles perderam o contato.
O suspeito, ele é acusado de furto qualificado, está preso temporariamente pelos próximos 4 dias, tem uma possibilidade de renovação desse período, e na mesma operação que prendeu o João Roque na zona norte de São Paulo ontem, também foi deferido um bloqueio de 270 milhões de reais de uma conta que foi utilizada para recepcionar valores milionários desviados. Eu, inclusive, perguntei para os delegados se eles têm acesso aos detalhes dessa conta, por que 270 milhões e não o valor cheio, quem era dono dessa conta, mas eles afirmaram que isso ainda não pode ser divulgado, é uma informação sigilosa que é relevante para a investigação, mas que no futuro próximo a gente deve ter mais detalhes. Posicionamento da CIM, que é essa empresa que o João Roque trabalha, ou trabalhava, informou que está colaborando de maneira proativa com as autoridades competentes nas investigações e alega que até o momento todas as evidências apontam que esse incidente aconteceu por engenharia social pelo compartilhamento desses logins e não por uma falha no sistema ou na tecnologia propriamente dita dessa empresa. E o Banco Central afirma que a CIM é homologada, portanto atua de maneira legal, mas esclarece que não tem nenhum vínculo contratual com essa empresa. Engenharia social, quando a gente fala, por exemplo, alguém te mandou um link, você clica, quando você é levado a dar acesso aos criminosos, aos seus dados, à sua conta, nesse caso, os logins, né? Eles não conseguiram furar o bloqueio, o que é um bom sinal. Mas você acha que uma empresa dessa, ela deixa na mão de uma pessoa ou de algumas pessoas a condição de você desviar milhões, 500 milhões? Um acesso tão fácil. Exatamente. Assim, né? É porque eles não vão falar, mas outras etapas foram corrompidas. Certamente. Não dá para acreditar que tudo estava na mão desse sujeito aí. Tá de brincadeira, meu. E, para pensar. Quando eles desviaram esses milhões todos, 500 aí só da BIF, né? BMP. BMP, eles já sabiam. Já sabiam, esse dinheiro vai para tal lugar. Aqui a gente tem que mandar para cá, para cá, para cá, porque senão vão rastrear e vão conseguir bloquear, assim como bloquearam esses 270. Boa parte dessa grana já está em lugar aí, provavelmente nas mãos deles. Isso aí é tudo arquitetado, né? Sabem que eles, melhor do que quem está investigando, sabem que eles precisam agir rápido, a ponto de tirar o dinheiro rapidamente ali daquele rastro, tirar o dinheiro ali do alcance mesmo da polícia. E já deve ter muita grana nas mãos deles. Não, e que já Muita foi pulverizada, já está em outras Nossa contas, Senhora. talvez até fora do país há muito tempo. Isso é coisa de filme, cara. Nós citamos aqui fora do ar a Casa de Papel, né, para quem assistiu. Não é bem isso, porque na Casa de Papel foi mão armada mesmo, dinheiro em espécie, em papel mesmo. Aí é a ideia dos caras de agirem com a cabeça, com a inteligência que tem, infelizmente, pro mal. Isso aí deve ser uma molecada, cabeça pensante, assim, com QI lá na lua, pronto para fazer isso aí. Acho que a gente vai se surpreender quando a polícia conseguir prender alguém dessa quadrilha, viu? Isso. Aparecer um cara ali com um arzinho tipo do Luiz, assim, ó. Novinho, óculinho e tal, Joel. pá. Não fui eu. Senão não estaria aqui a essa hora. Nossa senhora. Valeu, Luiz. Luiz. Obrigado. Valeu, gente.